Boa noite, sejam bem-vindas e bem-vindos à Escola de Botânica. Essa é mais uma live transmitida aqui pelo Instagram e eu quero aproveitar esse momento. Vocês estão me ouvindo? Me digam já se vocês conseguem me ouvir, me ver, se o som tá tranquilo, de onde vocês estão falando. Me chamo Anderson Santos, trabalho aqui na Escola de Botânica, sou diretor da Escola de Botânica e quero já agradecer a presença de vocês nessa noite. A gente tem muita coisa ali para tratar. O assunto ele é bem amplo, a pergunta é bem aberta, né? O que a gente pode aprender com as plantas? E o motivo de trazer esse tema essa semana foi justamente por conta de vários debates que a gente teve na escola ao longo dessas últimas semanas. Muitos de vocês não nos conhecem, né? Não sabem como que é a nossa dinâmica por aqui, mas nós temos aulas regularmente, então nós temos cursos de longa duração e nós estamos na nossa última semana de aula antes das férias escolares, tão sonhadas para alguns e para outros não, né? Porque, enfim, vamos dar uma pausa nos nossos cursos que a gente tem aula toda semana, mas enfim, estamos nos nossos cursos online regularmente acontecendo, vão continuar tranquilamente por aí. Mas um debate que teve nas últimas semanas foi sobre natureza. E eu tô vendo que tem gente do Pará, de Criciúma, de onde mais? Deixa eu ver, Florianópolis, Salvador, Maceió. Bem-vindas e bem-vindos. Chegaram aqui, o pessoal vai chegando ao longo da noite. E quero já agradecer então de novo a presença de vocês. Para quem não nos conhece, a gente costuma fazer essas transmissões toda quinta-feira. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, a gente disponibiliza esse vídeo no YouTube depois também, para ficar, enfim, disponível para todo mundo conseguir ver. Fiquem à vontade para fazer perguntas. Daqui a um tempo eu vou desativar os comentários para que a gente possa, enfim, é mais um monólogo, né, do que necessariamente um bate-papo. Porque o bate-papo ele exige que a gente tenha a possibilidade de trocar ideia e o ambiente virtual ele nem sempre permite isso com fluidez, né? Então a ideia, na verdade, é compartilhar aqui algumas reflexões com vocês. Não tem sido diferente das outras semanas, né? E inclusive semana que vem a gente volta com os nossos convidados. Já quero antecipar aqui que a gente vai ter um convidado super, super, super especial. Vamos falar sobre orquídeas na próxima semana com um grande pesquisador brasileiro do tema, então já fiquem ligados aí. E, bom, chegou bastante gente, a gente já pode começar. Bem-vindas e bem-vindos. Para quem não nos conhece, vocês conseguem acessar o nosso site, que é escoladebotanica.com.br. Somos uma escola de cursos livres, onde a gente tenta aproximar pessoas da natureza. Um dos caminhos que nós encontramos, hoje eu estou sozinho por aqui, de propósito. Meu nome é Anderson, para quem não me conhece, e um dos motivos da gente desenvolver as nossas atividades é de tentar aproximar principalmente aqueles que eu particularmente chamo de urbanoides, né? As pessoas que moram nas áreas urbanas, que representam hoje não só para o Brasil, mas para o mundo. A maior parte das pessoas moram em áreas urbanas. E aí tem uma coisa muito interessante desse processo da área urbana, que é nós vivemos em ambientes construídos, que particularmente eu chamo de artificiais, né? E diante da quarentena que nós estamos enfrentando, quero compartilhar aqui algumas coisas para vocês pensarem e me dizerem aí nesse começo se faz algum sentido ou não. Não sou eu que digo, mas sim eu tenho acompanhado uma série de estudos que têm sido realizados por pesquisadores, por médicos. Eu sempre fico muito atento, principalmente aos trabalhos científicos, né, que são publicados nessas épocas, né, turbulentas como essa que a gente está vivendo. E uma coisa que tem sido cada vez mais recorrente são os dados sobre os níveis de ansiedade das pessoas. E aí, vocês estão ansiosos e ansiosas? Tá fácil aguentar essa fase dentro de casa, né? É uma pergunta que fica, não necessariamente vocês precisam me responder isso, porque eu acho que a resposta é quase unânime, né? Mas é muito curioso, porque eu trabalho com plantas há quase 20 anos praticamente. E dentro desse universo de pesquisa, de ensino, de entender o que é a natureza, a ansiedade é algo que não bate por aqui. E a ansiedade ela tem uma coisa péssima, né? A gente vai falar de natureza, falar de planta, mas é porque tem tudo a ver com o nosso tema.
ela nos projeta para o futuro, né? Quando você está ansioso, você vai parar lá na frente. Você fica o tempo todo com a cabeça numa coisa que nem aconteceu, na verdade. Você está no futuro, você não consegue viver o presente. Esse é o maior drama da ansiedade, né? Você perde a oportunidade de viver porque você está lá na frente, projetado no futuro. E é muito curioso, né? Porque exatamente alguém falou aqui que as plantas acalmam. É esse o motivo de tocar nesse tema, né? Muita gente, claro que cada pessoa tem lidado com essa fase de uma maneira muito distinta, porque tem gente que mora com outras pessoas, tem gente que mora sozinho, tem gente com criança em casa, tem gente com adulto em casa, tem famílias muito populosas, tem famílias pouco populosas, né? E o grande impacto desse momento é ter que lidar consigo mesmo. A gente tem que ficar, independente se você está em grupo ou sozinho, você tem que é um encontro obrigatório. Do ponto de vista biológico, isso é muito interessante. Então, para quem não sabe, chegou agora, trabalho como biólogo e a minha análise toda dentro dessa história é puramente biológica. Apesar de às vezes parecer, né, diante disso que eu estou até falando agora, que não é. Mas a gente vai fazer uma análise biológica das plantas. E aí, vocês já mencionaram aqui, não só hoje, mas em outras situações também, o quanto que as plantas acalmam. Vocês percebem isso também? Vocês têm esse tipo de relação? E alguém pode me dizer aí por que existe essa sensação do acalmar se você está em contato com planta, por exemplo? O que rola ali do entrosamento? Tem gente que fala com planta, tem gente que rega simplesmente e tem naquele momento da rega ali Estou pensando numa situação bem de casa mesmo, já que está todo mundo dentro de casa, de você regar a planta, você está perto da planta ali, né, numa situação doméstica, não necessariamente dentro de casa, mas sei lá, tem algum tipo de contato, e aí tem uma sensação de bem-estar. E é muito louco, né? Alguém falou aqui, tá longe, eu não consigo ver os nomezinhos todos, desculpem. Mas você faz uma troca de energia, né? Você tem que parar para prestar atenção no que está acontecendo. Tem contato com a terra, né? Que é uma coisa muito interessante para muita gente, né? Exatamente, o esguicho de terapia, de terapia, Lúcia, muito bom. Desenvolvimento da semente, quanta coisa interessante, remete a gente para um outro lugar, entrega, exatamente. E aí tem uma coisa curiosa desse processo que a gente vai analisar aqui algumas situações, eu sempre estou com meu caderninho e minha caneta, tá? Não levem a mal, é coisa de professor. Tem que observar bastante, é terapêutico. Abraça a árvore desde menina? Muito bem. Tem gente que abraça a árvore e sente essa sensação muito confortante, né? E é muito curioso porque planta tem textura diferente da nossa, tem corpo diferente do nosso. E talvez o mais difícil do processo de convivência com as plantas para muita gente, não para todas, mas para muita gente, principalmente nas últimas décadas, né? É de conviver com um corpo diferente. Eu sempre faço esse comparativo para a gente começar essa história, né, efetivamente, que imagina que você tem lá você convive com um animal, né, um pet, um animal de estimação na sua casa. Mas seja um cachorro, bom, ele tem pata, você reconhece, aquilo serve para locomover. Ele tem lá uma orelha, bom, serve para ouvir. Ele tem olho, serve para ver. Só quando você olha para uma planta, a maior dificuldade que é natural de qualquer pessoa, quando não está tão embutida dentro desse tema, bom, ela tem uma folha. Para que serve uma folha, né? Ela tem um tronco, um caule, tem uma raiz, tem uma flor. São estruturas e órgãos muito distintos, muito diferentes do nosso. E isso talvez seja o grande impasse, mas ao mesmo tempo a gente tem uma empatia, muitas vezes pelo encantamento do processo de desenvolvimento das plantas, né? Então, só de olhar, essa coisa que muita gente falou por aí, de olhar ali e de conseguir ver que a semente brotou, que a semente germinou, que a planta começou a se desenvolver, de regar, a gente já começa a ter essa sensação de uma conexão, de um bem-estar, de estar, enfim, aproveitando ali uma relação. E aí, eu vou pedir licença para vocês um instante para a gente desativar os comentários. Daqui a pouco eu volto só para a gente conseguir, enfim, falar um pouquinho mais. E aí tem uma coisa interessante do processo da germinação, que quase todo mundo por aqui passou pelo exercício de germinar um feijão no algodão ou em qualquer outra situação na escola. Não todo mundo, mas muita gente. E aquilo para uma criança, eu já falei em outras situações, mas só para retomar sempre esse tema, porque ele é muito relevante sempre.
Aquela experiência tão marcante na vida de uma pessoa que por mais que você não lembre dos detalhes absolutos daquele momento da vida infantil, geralmente é quando tem 5 ou 6 anos de idade que isso é aplicado nas escolas já há muitas décadas. Tem um propósito, né, já falei disso também, que é despertar na criança a percepção de que existe outras formas de vida. Além do animal, além do animal mais propriamente dito, né? Porque o animal é aquele com quem a gente já tem uma aproximação por conta da similaridade dos órgãos, das estruturas. Por mais que o cachorro seja cachorro e numa situação de uma convivência numa área urbana e doméstica, a gente conviva, por exemplo, com um cachorro, um gato, e você identifique olho, ele tem um olho, eu também tenho um olho, a gente se enxerga, né? Então essa similaridade faz com que a gente reconheça e até tenha uma afinidade maior. Isso não sou eu que digo, os neurocientistas explicam isso de uma série através de uma série de caminhos, mas quando a gente observa uma planta, a maior dificuldade, e por isso que talvez gere tanto encantamento, é do reconhecimento dessas partes, mesmo que a gente não pense sobre isso, e por que aquilo cresce, por que aquilo tem a flor sempre naquela época do ano, por que deu certo ou deu errado numa situação de cultivar. A gente pode dar um start na nossa... Eu não trouxe tantas imagens hoje, eu acho que não é o foco, mas quero mostrar para vocês algumas coisas. E aqui é aquele clássico feijão que a gente plantou no algodão. E apesar de muita gente comer feijão do começo ao fim da vida, é natural, faz parte hoje do humano contemporâneo, não se questionar tanto sobre as coisas e ser mais, na verdade, inerte, né? Vive, passa a vida, mas na verdade não está na vida, porque não se pergunta tanto sobre as coisas. Não que a gente tenha que se perguntar sobre tudo o tempo inteiro, porque senão vira loucura, mas é importante que a gente saiba que nós convivemos com elementos vivos, e isso daí é uma fotografia de um feijão aberto, e aí se você já colocou o feijão de molho lá para cozinhar, você já se deparou com essa cena, saiu a casquinha do feijão, e quando você olha lá dentro, eu sempre pergunto para as pessoas, né, o que tem dentro do feijão? As pessoas, tem uma minhoquinha, né? Na verdade não é bem minhoquinha. Quando a gente olha dentro do feijão, que é uma semente de uma planta, o que a gente encontra lá dentro é uma planta, que é o esperado do ponto de vista biológico. Façam esse exercício em casa, coloca o feijão de molho, espere ele inchar um pouquinho, tira aquela casquinha mole que está ali do lado de fora e olha o que tem lá dentro, tem uma mini planta. E apesar da gente não prestar atenção nisso ao longo da vida inteira, né, as sementes elas são aquilo que eu chamo de bolsas portadoras de vida. Uma planta fabrica uma semente ou elabora uma semente com um propósito biológico para ela, que é de conduzir a vida dessa espécie adiante. E aí se você olhar o feijãozinho nessa foto, vocês estão vendo, não vou conseguir apontar tão bem aqui, mas tem uma parte mais alongada, que vai dar origem posteriormente ali ao caule e à raiz da planta, e já tem 2 folhas completas ali dentro, entrelaçadas, tá uma sobre a outra assim. Se vocês prestarem atenção em casa mesmo, vocês vão ver que dá para notar até as nervuras, que são aqueles risquinhos que tem no meio das folhas. E tem uma coisa interessante do processo de germinação, eu tenho visto, claro que as pessoas com quem eu convivo e acesso, né, durante essa quarentena, acesso virtualmente, né, mas muita gente tem me relatado que tem germinado, tem cultivado, tem colocado práticas de cultivo durante esse período e tem encontrado um certo conforto nessa atividade. Coloca a semente para germinar, espera aquilo crescer e vai acompanhando esse processo e tem sido de certa forma mágico. Precisamos nos fazer uma pergunta durante esse processo todo, né, que é o da germinação. Por que a gente se encanta tanto com aquilo, né? Por que a gente olha para essas estruturas e, sei lá, coloca uma sementinha em cima da terra e ficamos tão encantados com esse processo? Porque, de fato, do ponto de vista humano, e isso é uma pergunta que eu faço há décadas para as pessoas, a palavra que mais se repete é essa, é mágico. É mágico, né? Imagina para uma criança, que aí vocês vão se lembrar lá da escola, quando você coloca o feijão, você já viu o feijão. Você é uma criancinha, você viu o feijão. Você viu o algodão, você viu o potinho, você viu a água. A mágica tá em juntar tudo isso num recipiente, colocar lá e de repente ser uma planta desse tamanho lá de dentro. Uma coisa que cresceu a partir, praticamente, na visão infantil, do nada. Mas, na verdade, aquela é uma das primeiras relações que a gente tem com essa percepção de que, opa,
peraí, tem outra forma de viver. E é muito curioso porque a semente ela tem um papel para a planta, e aqui a gente vai fazer hoje uma série de analogias, comparações, tá? Não entendam isso como uma tentativa, vocês não precisam concordar com absolutamente nada disso. O que eu vou apresentar é um pouco dessa visão biológica das coisas e fazer uma série de comparações com a nossa rotina, porque querendo ou não a gente compartilha com as plantas o mesmo tempo e espaço. A gente vive no mesmo espaço e o grande ponto da nossa dificuldade de entendimento, e até volto aqui um pouquinho, é porque a gente se descolou, se desprendeu de uma coisa que a gente chama de natureza. Essa semana, durante as aulas que nós tivemos aqui na escola, virtualmente, né, eu perguntei para todo mundo, defina para mim ou explique para mim, e vocês podem se perguntar ali internamente sobre isso. O que é natureza? E aí as respostas, elas sempre são, enfim, elas remetem a gente a vários lugares. Mas, de certa forma, quando a gente fala de natureza, por mais que a própria palavra tenha uma aplicação ampla, né? Porque quando você fala de natureza, você pode estar falando da floresta e chamar a floresta de natureza, você pode falar do planeta Terra e chamar o planeta Terra de natureza, ou você pode estar falando de uma condição muito humana, interna, né? Quase que sentimental às vezes. Aquilo é a natureza da pessoa. Então essa palavra, claro que ela foi, de certa forma, até um pouco vulgarizada, porque ela não se aplica efetivamente a tudo isso, mas algo que é unânime, não só essa semana, mas sempre que eu coloco esse tema em questão, e isso é para a gente refletir, o que é natureza, né? E quase sempre é aquele lugar que está fora de onde a gente está. E é muito maluco pensar isso, porque nós somos uma espécie que, como qualquer outra que faz parte desse momento histórico do planeta Terra, né, compartilhamos aquilo que é a natureza. Só que nós tivemos uma proeza, não digo proeza, claro que estou aí brincando, né, não de forma positiva, mas nós conseguimos fazer, e não todos, mas uma boa parte da população humana do mundo hoje, colocar a natureza para fora de casa. O que eu digo é porque eu sempre falo que eu acho muito estranho, mas é natural, não é uma crítica, mas sim uma constatação, que as pessoas digam, nossa, eu fui para a praia, eu estava lá no meio da natureza, nossa, como aquilo me fez bem. E a pergunta que fica é, bom, a gente realmente não se enxerga dentro de um sistema complexo e extremamente vasto como aquilo que amplamente é conhecido e até tratado como natureza. E aí quando a gente volta para o feijãozinho, por que eu estava falando dele aqui? Porque o feijão, ele para uma planta, ele representa o início da vida, né? O feijão, não, desculpa, a semente, né? Estou usando o exemplo aí do feijão. É o início, é o start da vida. E é muito maluco, porque olha o tamanho da planta, que é essa, eu vou chamar como as pessoas sempre me falam, a minhoquinha, né? Tá lá dentro do feijão. Isso é uma planta inteira do feijão, praticamente, né? Porque tem ali um primórdio de uma raiz, tem uma parte já de uma estrutura que vai dar origem ao caule, quando a planta sair de dentro dessa semente. A gente não chama tecnicamente, né, de planta essa parte, a gente chama isso de embrião, é o nome que é dado para essa estrutura, porque a gente falando de biológico, né, tem nomezinhos para cada uma dessas fases ou etapas, mas aí é um embrião. E aí quando você faz um comparativo, não é nem analogia no humano, onde é que está o embrião, né? O embrião é formado dentro do útero da mulher, e é muito curioso porque as plantas, elas têm um hábito quase que universal, com algumas exceções, que ao contrário dos humanos que querem manter os filhos por perto para sempre, né? Tudo que uma planta deseja, e não posso generalizar nunca, mas a maioria delas, é filho, vaza, vai longe daqui, sai de perto de mim. E por que eu digo isso? Porque quando você vê o processo da formação das sementes e o que uma planta faz, imagina que, sei lá, o próprio feijoeiro, a planta do feijão, ela dispensa as sementes por ali e as sementes acabam se deslocando no espaço. Vocês já devem ter visto aquela clássica planta que é o dente de leão, né? Que a gente brinca ali de soprar e sai voando, aquilo que popularmente chamamos de sementes, e aquilo voa, apesar da gente jogar, mas aquilo é um mecanismo natural da planta de conseguir conduzir para um outro lugar. Na verdade, o biológico, quando a gente tira esse sentimento, né, que a gente coloca em absolutamente tudo, a gente vai ver que a vida, ela tem uma série de estratégias, e lembro disso, é o olhar do biólogo aqui falando,
Tem uma série de mecanismos, na verdade, eu não vou dizer nem estratégias, mas mecanismos para continuar a vida. E dos mecanismos mais eficientes que as plantas têm é: filho, vá para longe de mim. É isso que você precisa fazer. Você vai longe porque aí você dá continuidade da vida num outro lugar. Um dos motivos disso é para não competir por recursos, né? Se a planta está aqui e as sementes caem todas aqui, a planta não se desloca, né? Então fica todo mundo competindo pelos mesmos recursos no solo. Mas o ponto central de falar da semente, de iniciar aí pela semente, é porque existe dentro dessa cápsula. Então o embrião, olha o tamanho dele, é a parte menor, que é a mini planta que está lá dentro. E tem uma parte maior, que é uma cápsula de proteção. Então eu sempre falo muito disso, que tá, filho, vai embora, mas não fica à deriva. Eu chamo, para brincar com esse tema, essa parte que envolve a semente de mochilinha, né? É a mochila. Tá, vai embora, mas leva uma mochila aqui com os suprimentos básicos, né? Que você vai conseguir, pelo menos nos primeiros anos, ou primeira fase da vida, ter aquilo que você precisa para poder se desenvolver. Se a gente faz uma analogia bem simbólica, tá? É como o leite materno. Essa capa que está em volta, essa massa que está em volta, que recebe o nome técnico ali de cotilédone, né? É a parte que nos alimenta, é a parte nutritiva de um feijão, por exemplo, de uma semente. É o leite materno. Que coisa mais nutritiva do que isso para uma criança humana? Difícil a gente encontrar, né? Então as plantas conseguem, dentro de um mecanismo biológico, desenvolver até numa cápsula muito pequena como uma semente de feijão, mecanismos para que ela possa continuar a vida adiante. E o que a gente pode aprender com isso? Bom, aí a gente vai deixar um pouco dessas reflexões para um pouco mais adiante. Uma parte interessante do processo das sementes é que boa parte delas, boa parte não, quase todas delas, né? Desenvolvem um processo que é chamado de dormência. O que é a dormência? Elas conseguem ficar paralisadas ali, mantém o embrião vivo, né, ou num estado de dormência, melhor dizendo, e só depois essa semente vai germinar. Imagina que com o humano isso é impossível de acontecer, né? A gente precisa germinar, entre aspas, dentro do corpo da mãe para conseguir se desenvolver. As plantas não, elas conseguem, na verdade, gerar um mecanismo que é o de pausa. Formei agora o embrião, para um pouco, faz uma pausa e depois de um tempo você vai se desenvolver e você vai, inclusive, precisa encontrar um lugar melhor para se desenvolver. Claro que é bem diferente da gente, não consegue nem comparar tanto nesse sentido. Agora pensa o seguinte, a planta cresce, começa a se desenvolver e a partir dali ela vai entrar num ritmo. O que eu chamo de ritmo? Ritmo é o tempo de crescimento, ou são os estágios de crescimento de uma planta, né? Se a gente parar para analisar, cada planta tem um tempo diferente de crescimento. Eita, fone de ouvido, me trollando. E aí quando a gente vai analisar esse tempo de crescimento diferente das plantas, né, a gente vai perceber que, por exemplo, uma rúcula, se a gente analisar quanto tempo leva para uma planta de rúcula se desenvolver. Você pega lá a sementinha da rúcula, germina, coloca para germinar, começa a cultivar. Em 110, no máximo 120 dias, uma rúcula cresceu 40 centímetros de altura, ela cumpriu o seu estágio de crescimento máximo, chegou na fase adulta, ela produziu flores, produziu frutos e está pronta, na verdade, para gerar uma nova geração. Então tem plantas, por exemplo, que tem um ritmo, um crescimento mais curto, no sentido, na verdade ela cresce mais rápido num tempo mais curto. Por outro lado, a gente vai ter plantas como é o caso das sequoias. Não sei se todo mundo conhece sequoia, imagino que não, porque não são nem plantas comuns aqui no Brasil, mas são árvores grandiosas. Aqui uma foto só para a gente ter uma escala aproximada. Isso aqui é uma sequoia, uma árvore nativa do hemisfério norte, mais especificamente da América do Norte, Estados Unidos, um pouco no Canadá também. São as maiores árvores do mundo, podem chegar até 100 metros de altura. Pensa que uma rúcula em 100 dias, ela cresce 40 centímetros de altura e está no máximo dela, é o apogeu dela, está maravilhosa lá. E uma sequoia pode viver mais de 3.000 anos e ela vai crescer até 100, ou até, dependendo da situação, tem registros de um pouco mais de 100 metros de altura.
todas essas plantas, apesar de extremas, né, a gente chama os dois grupos ali, essas duas espécies, de plantas. E o que elas têm em comum? Essa vontade de viver, né? Essa capacidade de crescer e de associar-se com a luz, porque é o grande barato de plantas. Quer deixar uma planta feliz? Não podemos generalizar também, né? Mas deixa ela em contato com a luz do sol. Você quer deixar uma planta na sua integridade máxima do que elas querem, do que elas esperam do mundo? Ah, me deixa ter contato com a luz do sol. Por que tanta gente tem dificuldade hoje em dia de cultivar plantas em casa, por exemplo, e ficam cheias de dúvidas, aparecem tantas questões, tantos problemas? Ah, é porque a minha planta está com a praga. Ah, é porque a minha planta ficou amarelada. Porque a planta está ficando caída. O que está rolando? A gente precisa lembrar que nós temos, humanos, necessidades básicas para a sobrevivência. E aí é individual que você vai fazer essa análise. Quais são os itens básicos que você precisa para viver? E eu não estou falando de elementos necessariamente materiais, das coisas que você vai comprar, das coisas que você vai ter, mas o que você precisa para ser quem você é. Alimento, minimamente, não estou falando só do biológico, mas a quarentena tem provado para nós, acho que para muita gente, né? Não para todo mundo, mas de que esse contato humano ele é necessário. E é muito curioso porque nas áreas urbanas, em muitas capitais do Brasil especificamente, né, falando nas cidades maiores, se a gente faz um comparativo, olha como a gente está descolado da história real da humanidade. A gente faz um comparativo, os índices de depressão, de doenças psicossomáticas são muito maiores. Eu não estou nem falando em número, mas estou falando em proporção. Nas áreas urbanas, são as áreas mais populosas, comparado àquelas cidades pequenininhas do interior, que as pessoas estão lá, efetivamente, às vezes convivendo o tempo todo com as mesmas pessoas, mas elas convivem com um número menor de pessoas, mas elas convivem realmente. Imagina que eu moro num prédio, por exemplo, e que eu até conheço todo mundo, porque eu falo pra caramba, mas eu vejo muita gente que mora aqui perto de mim que não sabe nem quem são as pessoas que moram do lado, na porta da frente, né? Porque prédio tem essa coisa de você compartilhar, às vezes, o mesmo corredor. E eu acho tão estranho isso, né? E quando a gente fala disso, a gente tem uma coisa interessante que é o ritmo das plantas. Quando a gente faz uma analogia, esse ritmo de crescimento, né, ele dá pra gente um pouco do ritmo real da vida. Se a gente parar para analisar do ponto de vista histórico do planeta Terra e da formação do planeta, as plantas chegaram aqui antes da gente. Na verdade, a gente chegou um pouco depois, não diria por último, mas a gente foi um dos últimos da fila a chegar nessa história. As plantas estão aqui há mais tempo. E aí, do ponto de vista biológico, elas têm mais experiência em um processo que se chama viver. Não todas, mas esse bloco chamado seres vegetais, ou reino vegetal, como a ciência chama, são organismos mais experientes nesse tempo de viver. E aí, independente de acreditar ou não, vou usar apenas dados paleontológicos, né, e arqueológicos também. Os dinossauros estiveram por aqui, já não estão mais. Pensa que os dinossauros, uma boa parte deles eram herbívoros, se alimentavam de plantas, né, dentro dos ciclos naturais, dos sistemas onde eles viviam. E, bom, os dinossauros sumiram por uma série de eventos citados por ali. As plantas continuam. Outras, né, modificadas, transformadas, evoluídas, né, a partir daquelas plantas ancestrais, mas elas continuam por aí. Vocês já devem ter visto aquela história do terreno baldio em muitos lugares do Brasil especificamente. Acho que a gente tem essa cena mais comum. Você tem aquele terreno que ficou abandonado lá, então alguém tirou tudo que tinha por ali de natural, o terreno ficou abandonado, e aí o que acontece? Quem chega lá primeiro? As plantas chegam lá e começam a dominar esse espaço, e elas chegam de uma série de maneiras, né? Mas quando a gente analisa essa ocupação das plantas, a gente começa a perceber o seguinte, voltando para aquela comparação da rúcula com uma sequoia, uma planta pequena e uma planta gigantesca ali dentro dessa história. Cada ser vivo tem um ritmo de crescimento, independente de viver muito ou viver pouco. O que é mais esperado e o que é mais desejado de uma planta, não entendo esse desejo como uma vontade humana. A gente precisa tomar muito cuidado, inclusive. Eu vejo muitas pessoas humanizando as plantas. Cuidado!
Muito cuidado com isso, a gente não pode humanizar as plantas e nem tudo é humano. Porque quando a gente humaniza as plantas, a gente corre um grande risco de achar que tudo se comporta como humano. E do ponto de vista biológico, há outros tipos daquilo que algumas vertentes da própria biologia chama de inteligência biológica, que não é uma inteligência como a nossa, mas por muito tempo e até hoje, pela maneira como a gente aprende, né, alguns assuntos, pessoas tratam plantas como seres menos, eu diria, talvez eu não sei se essa palavra gere um pouco de confusão, mas menos evoluídos. Pô, a gente precisa tomar cuidado, porque na verdade elas estão aqui há mais tempo, então elas têm mais experiência. Esse mais ou menos evoluído é um assunto sempre complexo de explicar, e num tempo como esse a gente não consegue tão a fundo, mas quem está aqui há mais tempo pode ser ou pode estar mais evoluído do que a gente. Então, o que eu quero dizer é que a gente tem muita coisa para aprender com quem tem mais experiência. E uma das formas da gente fazer isso é observando. Então, vocês citaram ali no início, né? Que uma das formas da gente se relacionar com as plantas é através da observação. E é isso mesmo, observando a gente pode aprender muita coisa. E aí tem uma parte interessante desse processo todo, do crescimento, de acompanhar crescimento e ritmo de crescimento das plantas, que a gente percebe que as coisas não funcionam do jeito que a gente acha que tem que funcionar, né? Então, por exemplo, você tem lá uma orquídea na sua casa que teve a floração em janeiro. E vamos supor, né, nem sempre é assim que funciona, mas vamos supor que a próxima floração dela, se tudo correr bem, se ela estiver num lugar que favoreça, que ela tenha lá os elementos básicos para o seu desenvolvimento, que ela vai ter floração de novo em janeiro. Aí eu sempre falo, gente, as plantas são os seres menos ansiosos que eu conheço, porque não tem como acelerar isso. Ela vai ter que cumprir uma série de etapas dentro do próprio corpo e se relacionar com o espaço, se relacionar com a luz, encontrar nutrientes no lugar onde ela vive, vai ter que ter acesso a uma série de fatores ali para conseguir, em janeiro do ano que vem, ter a floração novamente. Né? Então, por isso que a gente se sente tão confortável, por isso que a gente começa a observar, assim, a planta está devagar, não se desenvolve, a folhinha, nasce uma folhinha por vez. É tão curioso, porque apesar de conviver com isso, a gente não consegue tirar uma lição dessa história. Não é que a gente tem que viver como planta. Também cuidado para isso. Não tomem essas palavras como nós temos que viver como as plantas, vivendo lentamente em tudo. Não é isso. Mas é que há ritmo. Nós somos parte integrantes da natureza e a gente precisa entender que outros elementos vivos, além dos humanos, têm coisas a nos ensinar. E quando eu falo das plantas, eu acho que um dos maiores ensinamentos que eu, aí é muito particular, tenho ao longo desses 20 anos de trabalho efetivo e diário com as plantas é sobre ritmo. As coisas funcionam num ritmo diferente do que o humano contemporâneo em muitos lugares do mundo tem apresentado. Não existe correria para as plantas. E aí, claro que tem uma ou outra que sai dessa coisa que a gente chama de regra. Tem plantas que crescem muito rápido, tem plantas que se desenvolvem, se alastram nos lugares, mas falando da maioria, a gente vai ver que existe um ritmo e que ele é diferente do nosso. Ele é, eu sempre brinco, né? Menos, vai devagar, porque o ritmo das plantas ele tem muito a nos ensinar. E quando eu falo de ritmo, eu estou falando desse crescimento. Mas tem uma planta que virou planta da moda agora, né? Na verdade tem algum tempo, que ela é conhecida como Ficus lirata. Muita gente tem essa planta, uma figueira que hoje é comercializada em boa parte dos grandes centros urbanos do mundo, virou moda por conta do Instagram, por conta das redes sociais, e as pessoas cultivam em vaso e não tem problema. Mas ela é na natureza, porque a gente tem que analisar o que essa planta é na realidade dela ali mesmo. Ela é uma árvore gigantesca que pode chegar ali a 10, 15 metros de altura e que tem um crescimento muito lento mesmo, isso faz parte do processo dela. E quando alguém começa a cultivar Ficus lirata em casa, minha planta está perdendo as folhas, nasce uma folha a cada 3 meses, eu não sei o que eu faço. Você não faz nada, você só precisa observar e aprender com ela que existe um ritmo para crescer. E o ritmo dela é esse. E cada ser vivo tem uma forma mesmo de se comportar e de lidar com o espaço, né, onde vive. Tem uma coisa interessante, eu quero mostrar uma foto aqui para vocês,
que eu sou apaixonado pela Mata Atlântica porque eu moro na Mata Atlântica. 160 milhões de brasileiros moram na Mata Atlântica sem se dar conta disso. A maior parte dos brasileiros moram nessa floresta. Isso daqui é a foto, essa foto foi tirada por um amigo, Felipe, lá no Legado das Águas, que é uma reserva de Mata Atlântica aqui em São Paulo. E é muito curioso porque, claro que aqui é uma imagem, você vê uma massa verde. Isso acontece em qualquer floresta tropical do mundo. A Amazônia é assim também, a gente vai ver na África, na Ásia e também na Oceania, a gente vê florestas típicas, né? Você vê esse aglomerado de árvores juntas. E aí tem uma ali se destacando no meio. Claro que ela está centralizada propositalmente, mas você vai para o lado, você identifica, apesar da tela ser pequenininha, você identifica aqui embaixo, ó, tem uma que está mais, sei lá, uma cor mais exuberante. Eu sempre falo também muito dos ipês amarelos e das quaresmeiras, aqui especificamente no litoral de São Paulo é muito fácil, né, da gente ver isso, mas é independente de onde você mora, e se você já passou por alguma floresta, viu essa paisagem de longe, você vê aquela árvore florida lá no meio, você vê o destaque da flor, da cor das flores, né? Muito curioso, porque de longe parece que é todo mundo igual. É difícil às vezes até distinguir que tem uma diversidade tão grande de plantas dentro desse espaço. E aí quando a gente entra na floresta, e aqui eu estou vendo um pedacinho de uma mata aqui também do Jardim Botânico de São Paulo. É um fragmento. Eu olhei para frente, tirei essa foto, você começa a ver que tem uma repetição. Aí são várias palmeiras, ela é conhecida como a palmeira jussara, uma das plantas mais importantes também do ponto de vista de fonte de recursos para os animais da Mata Atlântica. E aí quando você entra na floresta, a visão é outra, né? O campo muda e você começa a ver, na verdade, que tem um monte de planta igual. De longe, parece que tem algumas diferentes, você não consegue ter certeza, mas elas estão aí compartilhando um mesmo espaço. E aí tem uma coisa legal da palmeira jussara que eu acho demais, que é isso aqui, ó. Olha como que as folhas de uma palmeira, nem sempre é assim, essa especificamente é desse jeito. Eu particularmente acho a palmeira mais elegante da Mata Atlântica, porque ela é longilínea, ela é comprida, ela tem umas folhas brilhantes, como vocês podem ver. Mas apesar de ser muito alta, ela é uma das plantas mais altas que a gente encontra dentro desses ambientes. Ela tem uma característica física nessas folhas. Vocês conseguem perceber que apesar dessas folhas estarem sobrepostas umas sobre as outras, elas têm fendas, né? Uma partindo ali sobre a outra. Tem um propósito biológico nisso daí. Eu preciso ocupar espaço, eu preciso ter acesso à luz, mas eu não posso impedir que esse recurso esteja disponível para os demais. Então vocês percebem que a folha que está em cima, ela tem luz, mas a que está embaixo também tem. Porque apesar da folha de cima ser grande, as fendas dela permitem com que a luz passe para de baixo. Isso, do ponto de vista biológico, é o puro compartilhamento de espaço, é a pura capacidade de dividir recursos, de entender que tem outros que, apesar de serem iguais a mim, porque aqui é um monte igual, praticamente idêntico todo mundo, eu uso, mas o outro também precisa usar o recurso que está disponível, que está sendo disponibilizado por aqui. Isso é importante a gente ter em mente porque, do ponto de vista de ocupação de espaço, claro que há exceções, nunca, quando a gente fala de vida, conseguiremos, e nem tem propósito nenhum, generalizar qualquer situação. Mas aqui a gente consegue ver que dentro de uma floresta como a Mata Atlântica, você entra lá, aí você vai ver, uma massa verde. Só que a diversidade, às vezes você tem uma diversidade absurda de espécies, que é o que acontece nessa floresta, ou às vezes elas estão juntinhas, muito próximas umas das outras, sendo as mesmas espécies próximas. Tem essas duas situações. Dá certo do mesmo jeito. Sejam os iguais convivendo juntos, ou os diferentes convivendo junto, existe partilha por recursos, existe partilha por espaço. E claro, muita gente olha de uma maneira, que eu discordo. Fala, nossa, mas a floresta é competitiva, né? Porque uma compete pela luz, né? E depende, eu sempre falo, tudo depende do olhar. Tem gente que fala, nossa, porque as plantas, uma passa por cima da outra, a outra árvore é mais alta porque elas competem por luz. Eu acho que, na verdade, isso é o nosso olhar egoísta humano, que existe sempre uma disputa por alguma coisa. Eu enxergo muito mais como um senso cooperativo, colaborativo.
E estando, porque eu vou muito para o meio da floresta, quem acompanha aqui o nosso trabalho sabe disso, para mim é fundamental, né, ter esse acesso para entender justamente como é que eu vivo, como é que você pode viver. Eu vou aprender só com humanos como é que eu tenho que viver? Não, tem seres que são mais antigos por aqui. Não posso ter um pouco de lição com eles também? E aí dentro de uma floresta eu sempre tenho essa mesma percepção. Tá, é uma grande bagunça do ponto de vista estético às vezes. Você olha lá, tá uma planta sobre a outra, você tem uma coisa realmente em cima da outra, um emaranhado de plantas, você não consegue nem deduzir quem é quem ali, mas de certa forma o que mais soa dentro desse espaço é cooperativismo, colaboração. A floresta é colaborativa. E eu não digo só da floresta, porque qualquer ambiente natural, claro, sempre, de novo, enfatizo isso para que não fique estranho, né? Porque às vezes os especialistas ouvem, falam, não é todos os ambientes, né? Então tudo bem. Então para a gente falar sempre que há exceções, porque realmente não tem regra, o ponto é não tem regra, existe esse senso cooperativo e a gente tem muita coisa para aprender sobre isso. Tem uma coisa que alguns naturalistas do passado, em especial um que eu gosto muito, que é Alexander von Humboldt, que foi um alemão que viveu no final do século XVIII até o meio do século XIX, e ele dizia o seguinte, e ele afirmava muito isso, porque ele veio para a América do Sul, apesar de morar na Alemanha em 1700 e pouco, ele veio para a América do Sul e quando ele chegou numa floresta tropical, ele não conhecia esse tipo de ambiente, ele ficou muito impressionado exatamente com esse ponto. E foi ali que ele teve a grande sacada de uma das maiores, não diria descobertas, mas dos pontos mais importantes que ele trouxe para a história da humanidade. A diversidade é necessária para que a vida se mantenha a longo prazo no espaço. Então, quanto mais diverso, lembrando, nunca é regra, tá? Quanto mais diverso, mais a possibilidade que a gente tem de aprender como viver. E aí traz isso para nossa leitura. As pessoas brigam tanto por umas bobagens que eu fico realmente impressionado. Brigam por ser de uma etnia diferente, brigam por questões de sexualidade, brigam por questões econômicas, brigam por absolutamente tudo. Tudo é tabulado, colocado em caixinhas. Quando você entra numa floresta, você se depara com uma cena que você fala, não tem ninguém igual, tá todo mundo diferente aqui dentro e tá tudo bem. Na verdade, a harmonia exatamente vem dessa possibilidade de não achar que o mundo é só do nosso jeito, né? Eu sempre olho para as plantas lá no meio de qualquer ambiente, não só da floresta, porque às vezes a gente entra em ambientes também que são menos florestais e as relações, né, entre os seres vivos mudam, mas é sempre essa mesma percepção. Ah, tem ali um cacto, tem a pegada da onça, você tem a árvore por aqui, todo mundo convive em harmonia e tá todo mundo em paz no fim das contas. Por mais que tenha, até mesmo dentro de uma situação de predação, o animal vai lá e come o outro, o bicho vai lá e come a planta. Tudo bem, é necessário. E por isso que a diversidade é necessária, porque ela traz fontes, né, importantes de recursos para nós, né, dentro de um ambiente natural. Quando a gente fala dessa partilha do espaço, isso é um grande aprendizado que eu acho que a gente tem a ter com as plantas, claro, com muita cautela, não levem nada disso na literalidade, né? A gente não pode ser tão literalista, mas como partes de um planeta que compartilha recursos iguais, as plantas têm um papel muito importante ali na história. Pensa que é através delas que a gente obtém oxigênio, não necessariamente antes que vocês venham aqui me corrigir, não só as plantas terrestres, mas as cianobactérias, que são parentes muito próximas das plantas. Para quem não conhece, são organismos muito pequenininhos que vivem nos oceanos, que são muito parecidas com as plantas do ponto de vista estrutural, a célula é muito parecida e produzem lá, elaboram lá muito oxigênio e disponibilizam para os outros seres vivos. Quando a gente vai para os continentes, a parte que tem terra do planeta Terra, né, a gente vai encontrar aquilo que a gente chama de planta, aquilo que está em cima, né, que está sobre a terra, e a gente vai ter essa possibilidade de ter esses organismos produtores de oxigênio. Bom, trabalham para alguém, né? Porque você pensar, você respira e o oxigênio está vindo de um vegetal. Só que pararam para pensar, é o maior desafio da minha vida fazer as pessoas refletirem sobre isso.
a gente está vivo aqui por conta delas e não só por conta do oxigênio, mas principalmente porque você, humano, se alimenta de planta. Por mais que você não pense, não pare para pensar que o arroz e o feijão são plantas que até parece um pouco evidente ali, mas é lógico que é. Tá, mas se você está tomando a cerveja é planta, se você está comendo pão é planta, se tomou café é planta. E se você tem um móvel, provavelmente ele é feito de planta. Se você tem uma roupa de algodão como essa aqui, provavelmente está vindo de planta também. Então essa relação, ela é muito mais de dependência e realmente elas são fontes inesgotáveis de recursos para nós. Por isso que a gente, inclusive, tem uma certa dificuldade de compreender isso, porque o que a gente tem de relação é com os processos, ou melhor, com os elementos processados das plantas. Mas volta lá na historinha do feijão, lá do começo. Aquele feijão tem uma cápsula que prende o embrião no meio, quando você vai ver lá, o que é aquela massa? Aquela massa a planta disponibilizou para o embrião, para o filho dela que está lá dentro, né? E lembre, não vão chamar a planta de filho de planta, porque não é isso. Não é humanizando, é só tentando criar uma relação de entendimento. Mas quando a gente pensa nisso, tá, e por que você come o feijão? Ué, aquilo é a fonte mais rica de energia que a planta produziu para o embrião que está ali dentro. Claro, você vai lá e come por isso. E as plantas contam nesse processo, que é a produção das sementes e dos frutos, por exemplo, uma outra etapa, né, do desenvolvimento da vida delas, com a... como é que se diz? Com a fartura, em boa parte dos casos. Eu sempre passo aqui na cidade de São Paulo, tem muitos abacateiros, que é uma loucura pensar que os abacateiros foram plantados em calçadas aqui, em muitos lugares do mundo, do Brasil também, assim como as jaqueiras, né? Tem chuva de abacate, chuva de jaca. Claro que isso é uma falha terrível no processo de urbanização das cidades, porque isso cai na cabeça das pessoas, mas é justamente isso. Você vai ver, tá, um abacateiro, uma árvore, pensa que ela, quando produz um abacate, o propósito biológico daquela planta é gerar novos abacateiros por aí. Ela quer gerar novos indivíduos que vão dar continuidade nesse ciclo de vida dessa espécie. Só que são muitos abacates. A planta não é tão exagerada assim, ela não quer que tudo aquilo dê certo, né? E entendam que esse querer que eu estou usando não é porque existe esse entendimento mental, tá? Só para a gente realmente compreender essa história, mas existe a fartura, e a fartura é porque uma planta conta que, além dela precisar se reproduzir e gerar ali esse descendente, né, existe uma série de outros organismos que dependem desse recurso, que é a parte da polpa que precisa ser consumida. Então, você vai ver as árvores frutíferas em geral, é muito mais fruto do que efetivamente a planta precisa para se desenvolver como espécie. Mas é porque elas estão contando que tem uma galera que precisa disso, né? Essa conta está calculada dentro do biológico justamente para que exista inclusive o equilíbrio dentro dos ambientes naturais. Então, existe um excedente da produção que, animal, vem aqui, pega um pouquinho também, porque eu não estou fazendo só para mim. Vem você também, porque eu sei que você precisa, e a gente troca. Só que aí você pega esse fruto, leva para um outro lugar e ajuda a levar meu filho para longe daqui. É o processo que a gente chama de dispersão. Então, dispersão, claro que é um assunto complexo, porque tem planta que o fruto cai, tem alguns que a semente sai voando, né? E não sei se vocês já viram isso, mas tem processos malucos de dispersão de frutos e sementes, mas em boa parte das espécies, ou em um grande número de espécies vegetais, a fartura é o que faz parte do viver como planta. Por contar que tem a necessidade, dentro dos ciclos de vida biológicos do planeta, de compartilhar. A partilha é necessária. Então, assim, eu vivo, mas o que eu posso oferecer para o lugar onde eu vivo? Tenho algo a oferecer para esse lugar. Tá aí uma outra lição que a gente realmente deveria ter aprendido já há alguns milhares de anos com as plantas, porque a gente está convivendo com elas faz tempo, mas a gente não aprendeu que a partilha ela é necessária, porque a coisa não se sustenta. A individualidade dos ambientes naturais, a gente tem vários casos. Hoje eu não me preocupei tanto aqui em trazer tantas imagens, mas poderia ilustrar aqui uma série de casos que são
exceções, né, daquele organismo, daquela planta que vive em um determinado lugar e que tem uma dificuldade de se reproduzir, tem uma dificuldade de encontrar recursos, justamente porque o ambiente se transformou, criou aquelas condições, mas viver sozinho é dureza. Quando você vive no coletivo ali, para as plantas, elas acabam tendo mais favorecimento. Tem uma coisa legal, só para a gente encerrar, e eu quero trocar uma ideia aí com vocês também, que é a luz. A planta não vive sem luz, né? Não vive sem acesso à luz do sol. E eu acho muito curioso, eu moro numa cidade extremamente urbanizada, que é São Paulo, eu acho muito curioso que a maior parte das pessoas não se dê conta que não são só as plantas que precisam de luz. Se elas estão dando esse sinal que luz é necessário para viver, tem algo muito importante para nós ali como um aprendizado também. A luz é fundamental para nós. Né? Então tá, a planta está dentro da sua casa, ela vai virando a folha para a janela, aí você fica sem saber o que fazer. Bom, ela está dando um sinal para você que está mais perto dali. Né? O que faz ali? Bom, tem uma série de possibilidades, mas o ponto importante é, você colocou a sua planta debaixo da escada, você gostaria de viver debaixo da escada? Oh, sacanagem, eu não gostaria. As plantas também não. Então, lembre de que o elemento essencial para a vida de uma planta é acesso à luz do sol. Claro que eu sei que vocês vão ter um monte de dúvida, mas tem que ser a luz do sol direto? Cada situação é uma, não vou conseguir responder isso de forma genérica, mas algum tipo de acesso à luz do sol é fundamental. E uma parte que hoje a gente se descolou tanto daquilo que a gente chama de natureza, né, que não vimos mais a luz do sol, não vemos também a lua. E a lua ela tem um papel importantíssimo para o mundo e para todos os seres vivos. A lua traz luz durante a noite. Ela é um espelho do sol. O sol bate na lua e a luz vem para cá. E aí você vai ver que nos dias de lua cheia, por exemplo, as maternidades explodem de nascimentos. Eu sempre pergunto para as mulheres, né? Mulheres, vocês estão vendo a lua? Não é que você precisa necessariamente ver a lua, mas falando em bicho humano, né? Ué, você não tem um ciclo reprodutivo que é regulado a cada 28 dias? Ele começa de novo a cada 28 dias? Ai, que coincidência que a lua também aparece cheia a cada 28 dias. Ué, a gente tem uma relação direta com esses elementos e as plantas também. Se elas estão lá necessitando de luz, a gente também precisa. E não é só para vitamina D, não. A gente tem muita coisa ali que a gente precisa aprender com elas. Claro que isso é bastante mais filosófico do que biológico, mas o motivo de trazer isso, e eu gostaria inclusive que vocês comentassem aí o que vocês acham, o que vocês conseguem aprender com as plantas, né? E claro que tem várias vertentes, inclusive, de análise. Hoje tem até análises, maneiras científicas de observar isso. Muita gente tem o cientista nato, né? E tem tem pessoas que são super céticas que na verdade não conseguem e nem precisam, porque não é conseguir ou não conseguir. Analisam isso através de um outro viés, mas é importante que a gente lembre que a gente tem muita coisa para aprender com as plantas. Um ponto importante que eu sempre falo, né? Ritmo. A gente pode aprender sobre esse ritmo. A gente tem que aprender com elas sobre generosidade. Claro que eu estou usando a visão humana, tá? Humana. Mas a gente pode usar a visão biológica também. Generosidade, elas sempre produzem mais do que elas precisam. Agora vamos fazer um ponto de partida ali. Plantas estão na Terra, agora a análise ecológica da coisa. Fazendo o quê? O que o planeta Terra espera de uma planta, né? Basicamente que ela faça fotossíntese e com isso ela produza açúcares, carboidratos, é aquilo que a gente chama, e liberem o oxigênio para todo mundo. E elas cumprem o papel delas, do começo ao fim. Saiu da semente, germinou, ótimo. O que elas vão fazer? Elas vão simplesmente produzir oxigênio, vão realizar o seu ciclo, vão liberar lá, vão capturar carbono, vão fazer uma série de eventos biológicos e com isso, dentro do processo de viver, elas deixam um legado por aí. O legado de continuar a vida, de doar, de cumprir maravilhosamente, né, como Madi Arquitetura aqui falou, esse processo biológico delas. Mas e aí, galera? Qual que é o papel do humano? O que o humano está fazendo?
Qual que é a contribuição que a gente deixa para esse espaço? A gente ocupa um tempo e um espaço, como elas também. Só que elas têm algo a deixar de legado. É engraçado que a maneira como a história da humanidade foi sendo conduzida, a gente já falou disso numa outra live também, né? Fez com que os processos, principalmente de urbanização, fizeram com que a gente se distanciasse da natureza a ponto de, natureza, vai lá para fora, joga a natureza para fora, né, de casa. E eu sempre falo que o ponto marcante, claro que tem várias linhas de pesquisa sobre isso, né? Mas que o ponto marcante é a década de 1970 e 80, quase no mundo. Você pensa numa história de humanidade com mais de 200 mil anos, né, de história. Década de 1970 e 80, quando a gente começa a verticalização dos centros urbanos, a gente começa a morar nos apartamentos ou constrói uma garagem, a gente tira da nossa casa o acesso ao sol, a gente para de ver a lua, para de ver a chuva, para de ter acesso ao vento, para de ter planta no quintal, porque a gente vivia assim até pouco tempo atrás, né? Nós fizemos, natureza, vai lá para fora, eu preciso morar num lugar limpo, asséptico, né? Tudo preservado. Isso foi o símbolo do progresso. É importante a gente sempre fazer um paralelo que o progresso, ele não necessariamente a palavra progresso ela precisa estar associado, né, a alguma coisa. Progresso do quê? Porque se a gente pega a história da humanidade, vai ver, eu sempre falo do progresso tecnológico, especificamente dos meios de locomoção. Pensa que hoje a gente vai para fora do planeta Terra. A gente consegue ter um equipamento, um carro, né, o foguete, que faz a gente voar para fora do planeta, numa velocidade absurda. Isso é progresso tecnológico. Então, se a gente fizer lá o primeiro meio de locomoção, ou um dos primeiros meios de locomoções que existiu, a biga, que era um equipamento que os romanos usavam, que era puxado por um cavalo, cabia uma pessoa, duas pessoas ali em cima. Aí você pensa, nosso sistema de locomoção humano evoluiu, mas não necessariamente o humano que dirige esse veículo. É importante que a gente lembre o tempo todo, eu acho que a quarentena é esse lugar da reflexão, né? De o quanto que as plantas podem nos mostrar singelamente, discretamente. Vai devagar, vai com calma. As coisas podem ser mais lentas e tá tudo bem. Não teve floração dessa vez? Tudo bem, depois tem. Tá faltando alguma coisa para ter floração. Né? É a lei da recompensa, né? A coisa que nada é tão aleatório como parece. E até do ponto de vista ecológico, biológico, quando a gente tenta explicar isso através da ciência, nem tudo precisa ser tão explicado assim, né? A gente vai ver que sim, a gente tem muita coisa para aprender com elas, e eu imagino que vocês estão falando tanta coisa aqui, né? Eu não estou conseguindo acompanhar. Que vocês tenham aí alguns tipos de reflexões também, e realmente. Bom, eu espero que esse monólogo, né? Eu já falei com vocês aqui o quanto que esse ambiente para nós ainda é muito novo. Estou há 20 anos encontrando pessoas todos os dias na minha vida. Falar com uma tela, né, e ler comentários ainda é novidade. Né? Mas exatamente, aqui alguém falou que tem gente que reclama que as árvores sujam a calçada, sujam o piso. É isso que a gente pode fazer, tentar mudar um pouco o olhar e aí desempenha o seu papel. Todo mundo faz algo, todo mundo pode fazer alguma coisa. Tem gente que fala, uma andorinha sozinha não faz verão. Faz sim, com certeza. Tem plantas que vivem individualmente nos espaços e cumprem o seu papel muito bem e fazem, enfim, aquilo que é esperado delas. Tá? Claro que, lembro vocês, é mais uma explanação filosófica, e eu acho que nesse momento de quarentena, convivendo com plantas dentro de casa num vaso, né, pendurada e tudo mais, a gente possa encontrar um pouco de conforto e um pouco desse aprendizado que a natureza quer nos dar. E eu faço um convite para vocês. Quando a quarentena permitir efetivamente, quando tudo isso passar, né, quando tudo isso permitir que a gente saia de casa, vai para a floresta, visita a floresta, vai para o ambiente, sei lá, você mora nos Pampas, no sul do Brasil, vai para os campos sulinos, vai para o meio do mato, tenha esse contato. Olha a escassez que a gente está tendo de natureza nesse momento. Viva essa experiência. A experiência do viver ela é na prática. E os humanos já aprendemos, não são suficientes para nos dar lições.
Então, observem a natureza, que a gente vai ter muita coisa para aprender ainda com elas. E deixo aqui o convite para vocês continuarem nos acompanhando, compartilharem a live caso vocês tenham gostado. Quero agradecer a presença de vocês aí essa noite. E desculpem não conseguir acompanhar todos os comentários, né? Mas nos encontramos semana que vem, mesmo horário, 8h30 da noite. Vou estar aqui com um pesquisador muito legal. Depois a gente vai divulgar aí para vocês, falando sobre orquídeas, tá bom? Obrigado, pessoal. Fiquem bem. Bom final de semana. Tá chegando aí para vocês também. E a gente se vê em breve, tá bom? Obrigado, gente. Até mais.